A jornada começa. Sou tão idiota. Eu sempre faço isso. Porque eu pego a 580. Meu Deus, eu tô tão atrasada. Ai, tô cansada de chegar atrasada. Acho que eu devia sair daqui. É claro que ninguém mais vai me dar passagem, não é? Não, é claro que não. Eu tô sempre concordando com as pessoas. Devia parar com isso. Mas eu faço isso o tempo todo. Com tudo. E por isso eu me atraso. Ah, nossa, olha como pareço uma morta. Eu tô tão pálida. Eu não devia estar com essa aparência. Mas eu tô sempre tão cansada. Por que eu tô tão cansada? Eu devia ir pra algum lugar, tirar umas férias. Ai, meu Deus, é ele. Ai, espero que ele não me veja. Eu tô horrível. Tomara que ele não venha até aqui. O que eu tô fazendo? Não importa se ele me vir. Ele não liga pra mim, com certeza. Porque o meu peso todo tá na minha barriga. Eu pareço um Buda, só menos brilhante. Preciso parar de tomar vinho tinto com queijo. É câncer. Eu sei que é. Foi assim com meu pai, meu tio. Eu como igual um porco. Eu sei como tenho medo, mas sou assim mesmo. Eu não sei como sair disso. Eu não vou almoçar hoje. Só vou tomar água. Mas e se o David trouxer donuts de novo? Ai, meu Deus, eu não vou comer os donuts. Eu não vou comer donuts. Não, eu amo donuts. Estou me sentindo tão bem essa manhã. Eu amo morar nessa cidade. E o Scott? Ai, foi tão gostoso passar o fim de semana com ele. As pessoas felizes são tão irritantes. Alô? Oi, Scott. Eu estava pensando em você. Ei, você deixou isso aqui cair. Eu quero mudar. Eu quero me libertar dos padrões antigos e crenças negativas. O poder que me criou me deu o poder de criar minha nova vida. Eu escolho pensamentos positivos e realizadores. Eu me renovo, aqui e agora. Estamos todos numa jornada, mesmo sabendo disso ou não. Estamos todos numa jornada onde aprendemos a expressar todo o nosso potencial neste mundo. A maioria vê o pensamento como um reflexo do mundo exterior. Um reflexo do que está acontecendo. Mas e se não for assim que o universo trabalha? E se cada pensamento seu tiver o poder de criar o presente e o futuro? Adiante seu salário. Mude. E se você criar cada passo da sua vida com os pensamentos que tiver agora? Se estivermos querendo mudar o modo de pensamento, possibilidades maravilhosas começarão a ser reveladas para nós. E nossas vidas mudarão para uma nova direção. Eu quero mudar. E tudo começa quando dermos o primeiro passo. Numa distribuição Dreamland Filmes. Você pode curar sua vida. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Todo pensamento que temos e toda palavra que dizemos cria o nosso futuro. É como se nossos pensamentos entrassem no universo e fossem aceitos, depois voltassem para nós como experiência. Você se torna no que está pensando, você querendo ou não. O pensamento que você está tendo está vibrando na natureza e, portanto, é atrativo na natureza. Então, quando você quer muito ter essa mudança do que você determina ser negativo para o positivo,
Você tem que mudar o seu ponto de atração. Nada é mais importante de se entender do que isso. E se você fizer essa coisa simples, sabe? Localizar as limitações e as limitações do seu pensamento e mudar isso para pensamentos novos e positivos daquela área, isso o levará finalmente para outro local e para muito além. E como nossas vidas seriam diferentes se interrompêssemos toda a estática e simplesmente escolhêssemos em nossas vidas o que gostamos a cada momento, a cada dia, como relacionamento, abundância, carreira, nossa paz, como seria nossa família e nossas vidas se fizéssemos isso? Ficamos ocupados ao celular, mandando mensagens para alguém, no computador ou na internet, assistindo novelas. Estamos olhando para fora de novo. As pessoas não percebem o seu grande potencial, porque elas pensam que ele vem de uma fonte externa. Mas ele está divinamente ordenado dentro delas. Agora, como é que você pode dar a volta? Comece pensando de modo diferente. Você pode ser totalmente apoiada pelo universo ao seguir seus sonhos, suas paixões e sua orientação interior. Sua espontaneidade de contemplar-se como a pessoa que é capaz de atrair o que você quer para a sua vida, ter o tipo de relacionamento que quer, ser capaz de ter abundância onde a escassez sempre existiu. Tudo o que tem que fazer é começar o processo de estar disposto para contemplar a presença disso em sua vida. Eu comecei a ser apresentada ao modo de olhar para o mundo de uma forma diferente. Por exemplo, pelo livro de Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida, que foi muito influente no início. Foi quando eu pensei, bom, há alguma coisa no jeito como eu penso que pode influenciar minha vida. Podemos amarrar os padrões em nossa mente com terapia comportamental cognitiva ou afirmações. Isso muda o processo do cérebro, cria pensamentos diferentes. Portanto, não é só um bluff ou com luzes roxas. Mas tem mesmo os efeitos bioquímicos, neuroquímicos e neurofarmacológicos, que são os efeitos, se não mais eficientes, quanto o Prozac, o Zoloft e o que mais você tiver. Assim, Louise Hay, ex-modelo, ex-terapeuta, descobriu uma coisa observando o que a ciência apoia décadas mais tarde. Não há uma única pessoa que não possa melhorar a sua qualidade de vida. Eu faço isso 20º aniversário. O que procuro é como posso aumentar meu conhecimento. Porque quanto mais entendo como a vida funciona e por onde ela funciona, melhor fica a minha vida. Eu acabei de entrar na minha 80ª década. E maravilhas, coisas maravilhosas se desdobram à minha frente. É extraordinário. E eu tomei uma decisão de que esta década vai ser a melhor década da minha vida. Minha vida, até onde me lembro, foi muito boa até meus 18 meses de idade. Depois, tudo veio por água abaixo. Meus pais se divorciaram e eu fui levada a uma casa de adoção. Depois, eu voltei com a minha mãe e, quando eu completei 5 anos, ela se casou de novo. O novo marido dela se transformou em um homem bruto. Naquela época, não sabíamos disso. Então, os 10 anos seguintes da minha vida foram muito, muito desafiadores. Houve muito abuso físico e abuso sexual. Eu cresci em uma família onde fui ensinada a não ser boa, onde eu era uma inútil. Ninguém me amava e ninguém ia me amar. E quando se tem essa crença, a vida lhe dá mais experiências assim. Eu fui estuprada por um vizinho e o homem pegou 16 anos por isso. Havia outro vizinho que estava atrás de mim, um vizinho, e o homem pegou 16 anos por isso. Havia outro vizinho que estava atrás de mim, isso quando eu era bem pequena. Então, quando me tornei uma adolescente, meu padrasto parou de bater em mim e começou a fazer sexo comigo. E eu não consegui suportar aquilo, então eu fugi de casa aos 15 anos. Eu não conhecia nada, não tinha nenhuma habilidade social, mas estava fora de casa. Estava faminta por amor e qualquer um que fosse bom comigo conseguia me levar para a cama. Então, depois de 1 ano, eu tive um filho e não conseguia cuidar dele, eu não cuidava nem de mim, mas
encontrei uma casa ótima para uma criança. Um casal que queria muito ter um bebê, mas não podia ter. E assim, eu morei com eles nos últimos 2 meses e dei à luz no hospital, dando o nome deles. Depois, em 5 dias, eu parti. O que eu fiz foi voltar para casa. Eu olhei para minha mãe e disse: a senhora não precisa mais aguentar isso. A senhora vai sair daqui. E saímos as duas. E ficamos juntas por muitos anos. Então eu disse a mim mesma: ela está bem, ela está ótima, ela está em boa forma. Então eu parti. Eu fui para ficar 3 semanas em Chicago e fiquei por 5 anos. Então fui para Nova York para ficar 3 semanas e fiquei 30 anos. E levei a vida fazendo o melhor que podia, com o entendimento e conhecimento que tinha, que realmente não era nada. Eu comecei trabalhando em lojinhas e coisas assim. Então, quando eu cheguei a Nova York, as coisas mudaram para mim. Eu me tornei uma modelo de showroom. E como não tinha educação, era um ótimo trabalho, porque eu não podia ser secretária ou qualquer coisa assim. E fiz isso por muitos anos. Eu casei com um inglês de alta classe que tinha uma boa experiência. E parei de trabalhar na época e nós ficamos juntos por 18 anos maravilhosos. Eu aprendi muito sobre a vida e isso foi como um treino social para mim, porque eu não tinha nenhuma habilidade social. Naquela época nós íamos a festas e eu tive que aprender muito. Mas quando nós nos divorciamos, eu me senti como muitas mulheres se sentem. Eu achava que era um fracasso e não fazia nada certo e tudo daria errado de novo. E uns 5 anos depois, eu descobri um grupo chamado Igreja da Ciência Religiosa, que foi onde eu ouvi que você pode mudar seus pensamentos, você pode mudar sua vida. E foi assim que minha vida realmente começou a mudar. Ouviremos muitas pessoas, falaremos as mesmas coisas, mas iremos falar de um modo um pouco diferente. Nós queremos todo mundo que ouvir alguma coisa diferente. E quando eu falar alguma coisa, uns de vocês vão entender e os outros pensarão: o que essa mulher está falando? Mas outros ensinarão, ou 3, ou 6, ou 12 podem dizer a mesma coisa que estou falando de outra maneira. E você pensará: isso é brilhante, eu nunca tinha escutado isso. Estamos todos em uma jornada. Eu estava vivendo como muitas pessoas vivem, razoavelmente inconsciente, mas não era ciente da minha inconsciência. Apenas vivia e às vezes sentia como se a vida estivesse acontecendo. Que eu era uma vítima do que estava acontecendo na minha vida. Eu estava mesmo vivendo confortavelmente entorpecida. Não havia um significado profundo na minha vida. Faltava alguma coisa, mas eu não sabia o que. Tínhamos um escritório de contabilidade. Eu, desde jovem, comecei como aprendiz do meu pai aos 16 anos. Ele tinha um escritório em casa e mudamos para um prédio. Quando fiz 20 anos, esse negócio foi incendiado. Um dia recebemos uma ligação às 6 da manhã e minha mãe me chamou para dizer que o prédio estava em chamas. Quando cheguei no local, havia caminhões de bombeiro, polícia, repórteres. Tudo o que significava alguma coisa para mim estava naquele escritório. Ele era ótimo, com uma janela de onde eu podia ver tudo, e agora estava em chamas. Quando eu tinha 12 anos, fui levada para Boston para unirem completamente a minha espinha. Olhando para trás, lembro de ter dito que queria ser médica ou cientista. E então eu me tornei residente quando era bem jovem. Depois de trabalhar como residente, eu dormia muito, quase umas 17 horas por dia. Então me deram um remédio que começou a afetar o meu osso da medula. E não havia outro que pudesse me ajudar. Assim fui forçada a procurar outras coisas. Entrei em uma livraria de Boston, olhei pela estante e vi um livro chamado Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. E haviam essas coisas chamadas afirmações, que quando fazemos conseguimos atingir nossos objetivos e nos curar. Eu fiz exercícios como fazemos na academia. Em vez de exercitar pesos ou essas coisas, eu exercitava Eu Me Amo Como Sou 10 vezes. E depois de 3 meses eu parei de dormir tanto e consegui ir para a faculdade de medicina, que era o que eu amava. Eu tinha uma enxaqueca terrível. 1 vez por mês, 2 vezes ou mais. Eu fui me tratar em um hospital de Boston. Passei 1 semana fazendo exames e eles nunca descobriram o que eu tinha. Aos 19 anos,
Eu tinha que apresentar uma tese e, como a maioria das personalidades com enxaqueca, eu precisava saber o que eles queriam de mim e não conseguia descobrir. Quando saí da biblioteca sem saber como tirar um A no curso, eu pensei por um momento, talvez eu devesse me jogar na frente de um carro. Seria mais fácil que isso. Eu vivi em um orfanato até os 10 anos. E em muitas casas de adoção. As dificuldades na época eram tantas que meu pai teve que abandonar a família. Eu nasci na depressão, sabe? Minha mãe trabalhava vendendo doces em Detroit, do lado leste da cidade, e ganhava $17 por semana. Eu me lembro que uma menina chamada Marta apareceu e a deixaram basicamente pelas mesmas razões que eu fui deixado lá. E eles disseram, encontre o Wayne. E eu me aproximei e comecei a falar com a Marta. Ela estava chorando e muito confusa e triste. Eu estava tentando convencê-la de que não precisava ficar triste. Eu lembro de dizer que era um ótimo lugar, que não havia paz ali. E ela podia fazer tudo o que quisesse. Ela ia ter muita liberdade, íamos nos divertir muito. O que ela tinha que fazer era mudar o modo de pensar. E isso passaria de uma experiência ruim ou uma experiência desagradável ou difícil para uma experiência onde poderia fazer tudo o que quisesse. No momento em que vi o prédio em chamas, eu pensava... Sabe, todo aquele trabalho que estava empilhado em minha mesa, estava pensando no meu pai perto de mim, pensava, graças a Deus, não havia ninguém no prédio. E eu também estava um pouco chateada por alguns objetos que eu estava perdendo no escritório. Tinha mais relacionamento com minha máquina de calcular do que com uma pessoa em minha vida, porque era muito ocupada. O interessante é que nessa hora a alma é tão... maravilhosamente inteligente, sadia. Lembro-me de ver o incêndio e ser devastada por aquilo, por um lado. Mas havia uma voz que dizia, isso está acontecendo por uma razão. Agora você não sabe a razão, parece horrível, mas na verdade algo de maravilhoso nascerá disso. Então eu ia jogar fora essa intuição e essas afirmações, porque eu era alguém que precisava ter alguma coisa normal. Eu estava na faculdade e comecei a ir contra o muro. Eu estava fazendo um doutorado e um PhD, então comecei a atirar para todos os lados, já que não entraria na carreira que eu queria, a neurocirurgia, porque não podia ficar em pé. Então escolhi a psiquiatria, porque poderia me sentar. Eu detestava, estava chateada, mas aprendi, é muito interessante. Todos os caminhos o levam à intuição espiritual. Voltei ao meu quarto, chamei meus pais e disse, eu odeio isso, não está dando certo para mim. E meu pai disse, rápido, rápido, volte para casa. E eu mudei a minha mente. E naquele momento, eu mudei minha enxaqueca. E talvez só tenha tido mais 3 ou 4 no resto da minha vida. Porque eu mudei os meus padrões e minha percepção foi que eu devia ter feito isso. Então eu redirecionei minha vida toda para o lado certo. E levar isso certo para um jeito em que a cultura, e no meu caso, a prática da medicina diz ser certo, mas há um problema. Levar isso certo para um jeito em que a cultura, e no meu caso, a prática da medicina diz ser certo, mas há um problema. A maioria do que me foi ensinado na medicina sobre o que causa doenças não é verdade. Eu curei a minha enxaqueca nem com o Unipress, nem com a Advil. Eu a curei com a mudança de percepção. Algumas pessoas pensam que a mudança pode ser extrema, como mergulhar em uma piscina gelada. Mas ela pode ser simples e fácil, como se desprender das crenças que você carrega. Não consigo mudar, nunca vou me sentir sadia. Não vivo como quero, não consigo me sentir descansada, não sou feliz. Não paro de perder as coisas, eu não consigo mudar, não consigo. Você pode fazer sua jornada para onde for, quando quiser. Você pode começar sua jornada de uma mansão ou de um albergue. Onde você estiver, os portões da sabedoria e do conhecimento estarão sempre abertos. E o primeiro passo pode ser tão simples como mudar o pensamento de eu não consigo parar. Eu consigo fazer.
quando você entende que tem muito mais controle sobre sua vida do que achou que tinha, ou controle sobre suas experiências de vida, sobre os acontecimentos da sua vida, há essa compreensão que é divertida e muito alegre. E isso tudo começa com a mudança do seu modo de pensar. A paisagem interna da mudança. A vida como conhecemos pode mudar em um instante. Tudo que chamamos de Deus pode desaparecer na sua frente. E isso acontece só depois de uma crise como aquela onde você fica de frente, cara a cara com aquilo que realmente importa no mundo. É uma maravilha quando você investe contra alguma coisa que o faz sentir desconfortável. Porque a oportunidade para se sentir esse desconforto e trabalhar isso de modo que traga conforto é assim que irá superar esses obstáculos. É assim que você se deixará ir do modo que você quer. Tudo bem, eu consigo. Eu consigo. Eu consigo mudar. Eu consigo fazer a minha vida melhor. Eu estou com medo, mas eu quero mudar. Eu quero. Eu vou insistir nisso, eu vou tentar. E não. Eu vou pensar de maneira positiva. Como eu sou feliz. Eu sou feliz. Nossa, não vai ser